Bem-vindos ao Compositores número 4. Hoje tenho o grande prazer de estar aqui com o grande Carlos Garcia. Antes de mais, hoje fazer aqui um agradecimento especial. Estamos num sítio diferente, não estamos nem no estúdio de ninguém, nem estamos na casa de ninguém, estamos no Fórum das Associações Culturais de Torres Vedras. Agradecer ao professor Pedro Fiéis e à Associação de Defesa e Divulgação do Património Cultural de Torres Vedras por nos ter cedido este espaço para gravarmos, porque música também é cultura e então fez todo o sentido eles cederem-nos o espaço. Agradecer também aqui ao apoio do Ricardo Menezes, que nos vai estar aqui a ajudar também nas gravações, porque até aqui era eu sozinha e agora as coisas podem fluir de uma maneira diferente. E agradecer muito ao Carlos por ter aceito o convite. Como eu já disse nos outros episódios ou nas outras entrevistas, esta minha ideia surgiu exatamente por causa de um dos livros que depois vamos apresentar, de um dos audiolivros teus, porque de facto temos muito talento aqui em Torres Vedras e às vezes passa-nos um bocadinho ao lado. Como tu sabes também, isto é para ser uma conversa informal, mas o objetivo é contarmos um bocadinho da tua história e do que é que fizeste e do que é que estás a fazer. Eu vou só introduzir para que tu me corrigires se eu estiver enganado em alguma coisa e depois levas o caminho da entrevista. Tu nasceste cá em Torres Vedras, não é? Sim. E estudaste, pelo que eu estive também a pesquisar, tu foste direitinho para o Conservatório Nacional. Não passaste aqui pelo Conservatório cá, ou que se chama Conservatório cá, da Escola de Música Maldonado Rodrigues. Conta-me lá como é que foi os primeiros tempos da tua vida musical e como é que se deu esse salto? Sim, quer dizer, olá, antes de mais, obrigado pelo convite em estar aqui. Acho que isto é um projeto muito bonito e espero que assim continue. Obrigado. Em relação ao meu percurso, eu não dei logo esse salto, na realidade, ou seja, eu fiz muitas coisas aqui na zona antes de ir para o conservatório. Logo a partir dos 5, 6 anos, creio eu sou da freguesia de dos Cunhados e Vimeiro, também familiares nos dois lados, e acabei por frequentar no Sobreiro Curvo. Na altura havia um grupo desportivo que tinha uma orquestra e tinha um coro. E, portanto, logo a partir dessa altura comecei a frequentar o coro, assim, um coro de crianças, que na altura era o Carlos Pedro, ou o KP, mais conhecido, que dirigia, e, portanto, aí foram também os primeiros passos na música de ensemble. Pronto. E antes disso, o meu pai, na realidade, que era músico amador, também tinha um projeto, tinha vários projetos, mas tinha vários grupos. Um deles era o MG Som, que na altura foi um grupo assim, de rock, na altura. E eu, ou seja, desde pequeno, que convivi com aquela dinâmica de haver uma sala de ensaio ao lado de casa e muitas vezes, isto conta nos meus tios também, o meu pai, que não tem assim muitas memórias desse tempo, mas que eu ia para lá, para a sala e gostava de experimentar os instrumentos, e, portanto isso foi logo uma coisa que foi surgindo naturalmente, ter alguns instrumentos perto. Depois disso, acabei por, uns anos mais tarde, começar a estudar música na banda de Lourinhã, na banda filarmónica, uma banda filarmónica, e acabei por estar lá cerca de 2 anos. E depois, como comecei também a frequentar a Orquestra Ligeira no Sobreiro Curvo, acabei por depois deixar a banda e ficar só nessa Orquestra Ligeira. Ok. Pronto. Isto, acho que foi por volta dos 10 anos. E aí é que depois surgiu a ideia de candidatar ao conservatório e na altura, portanto, eu comecei a aprender clarinete na banda e fiz prova para o conservatório, na altura também com o meu irmão, e não entrei. Que é uma coisa muito engraçada. Na altura eu fiz prova para saxofone, porque um tio meu me trouxe um saxofone do Canadá e eu na altura fui fazer prova com um instrumento para o qual eu nem sequer tocava. Pronto.
Claro que o saxofone e o clarinete têm muitas coisas em comum, mas pronto, eu sendo um aprendiz iniciante fui fazer a prova no instrumento, pronto, nem sequer tinha experiência nenhuma. E na altura, o meu irmão, que é um ano mais novo do que eu, fez prova para o conservatório e entrou. E eu, irmão mais velho, né? Então, aquela coisa. Pronto, e fiquei com aquela. Não, mas eu tenho de entrar, pronto, com esta. Porque eu adorava música, pronto, e claro que fiquei. Não sei, as pessoas têm sempre. São sempre postas à prova ao longo da vida, não é? Mas acho que isso é uma coisa também importante da pessoa saber também dar a volta quando as coisas não correm tão bem, porque vai haver com certeza muitos momentos em que a coisa não corre bem, não é? E que isso não seja um motivo para desistir ou para. Pronto. Mas pronto, e no ano seguinte. O teu irmão tocava? Trompete. E depois disto, sim, no ano seguinte, eu acho que aproveitei esse ano para jogar futebol no Lourinhãs. Também foi uma carreira curta, mas deu muito gozo também. Depois, quando entrei para o conservatório, tive de largar o futebol. Fiz prova no ano seguinte para clarinete e para piano, e na altura entrei nos dois, só que como vivia em Torres Vedras e os horários não eram assim tão fáceis de conjugar, tive de depois de optar por clarinete, porque a única vaga que havia para os professores de piano era só um, e na altura não me recomendaram esse que tinha. E então, para não perder a vaga, fiquei em clarinete. E pronto, e nessa altura, durante os anos seguintes, os meus pais, pronto, em particular o meu pai, que me levava, e a mim e ao meu irmão durante vários anos, foi de facto uma pessoa fundamental, e obviamente a minha mãe também, né, todo o apoio. Mas o pai tinha também. Corrija-me se estiver enganado, por acaso até acho que conheci o teu pai primeiro do que tu, e sempre vi o teu pai ligado à música e aos inventos. A profissão principal dele também era a música, isto por causa da disponibilidade, de pôr não. buscar um A música sempre foi depois um segundo emprego, não é? Vários projetos musicais, e tocava a música também de baile em alguns projetos, o Solo de Sapato, que é um grupo aqui torrense também. E outros depois que ele teve, portanto, e nesses projetos eu também muitas vezes tomava contacto com isso e acabei por tocar depois em alguns, e depois durante alguns anos também tocámos num projeto juntos, em que fazíamos eventos e tocámos vários anos em casamentos, também com um músico torrense fantástico, que eu admiro imenso, que é o Carlos Alberto, de Baratores. E portanto isso também foi outra das coisas também super importantes para o meu percurso. Isto para então dizer, ele tinha essa disponibilidade para te conseguir aqui ao teu irmão e trazer, exatamente, depois do trabalho. Ele pronto, teve vários empregos também, mas depois estabilizou como carteiro, portanto ele era carteiro, e depois do trabalho ele levantava-se cedíssimo, e depois daquelas horas todas, às vezes em dias de chuva também, era complicado, mas depois levávamos sempre ao final do dia, ficava lá à nossa espera, que nós tivéssemos as aulas todas e depois chegávamos a casa já à noite. Portanto, foi um período difícil para nós, para mim, para o meu irmão, porque depois de um dia também inteiro de aulas, hoje em dia, felizmente, existem outros modelos também de ensino integrado e que facilita na gestão, acho eu, do tempo, não é? E naquela altura, pronto, era difícil, porque tínhamos a questão da distância e do cansaço, tudo isso, e não era só para nós, para o meu pai também. Para os três. Para todos. E depois para a tua mãe também, coitada. Exatamente. Depois fazia o trabalho em casa. E portanto foram anos também muito bons, também de aprendizagem, mas também muito trabalho e muita perseverança. E portanto, isto para dizer que sim, fui para o conservatório depois com 12 anos e foi super importante porque tomei contacto com outras formas de fazer música. Desculpa interromper, até então a tua única formação musical tinha sido na orquestra. E assim, aliás, na Lourinhã, sim, na banda filarmónica, e que ainda fiz vários concertos e procissões, tudo isso.
E depois a orquestra ligeira, que tinha um repertório que na altura também que era mais aliciante, se calhar com o gosto musical que eu tinha, ou que também tinha algum contacto com o jazz e o facto da bateria também ser tocada de outra forma. Acho que isso me despertou também a curiosidade de ter guitarra e piano, portanto que eram instrumentos também com que eu já estava familiarizado ou que tinha algum contacto, e não sei porquê, depois acabei por optar, senão também eram muitos ensaios, ou seja, estar em 2 projetos também era bastante novo e também era mais perto de casa, desse fator. E e continuei nessa orquestra durante mais de 10 anos, talvez, foi o tempo que ela durou até se extinguir, e foi também muito importante. Para além disso, também estava muito ligado, também comecei a tocar na igreja órgão, e portanto isso foi também super importante na questão de acompanhar pessoas que muitas delas não têm qualquer formação musical, e isso é um exercício também eu próprio aprendi a dirigir, portanto, sem saber, e a harmonizar e tudo isso, a fazer muitas coisas também do ouvido. Acho que isso também foi muito importante, para além de ter a formação, lá está, mais académica no conservatório, mas houve também durante muitos anos um trabalho de autodidata. Portanto, se eu tivesse andado só no conservatório, teria sido completamente diferente. Portanto, eu acho que aquilo que eu valorizo no meu percurso não é de todo só a formação académica, mas todas as experiências que eu fui tendo com muitos músicos diferentes, muitos contextos diferentes, nos escuteiros também, cantar janeiras, enfim, muitos projetos em associações também, teatro, que de certa forma foram abrindo muitas portas diferentes e que me fizeram gostar da música de uma forma muito especial, de uma forma aberta, diria eu, porque eu gosto muito de muitos estilos de música. Pois é. Isso é uma coisa que eu acho que não aconteceria se eu tivesse só fechado, ou só estivesse a estudar no conservatório, ou só estivesse a tocar rock ou outra coisa, outro estilo qualquer, e portanto isso foi mesmo muito importante. Pois, porque nós, um bocadinho quando falamos entre nós, em ti, no Carlos Garcia, tu, para além de teres formação musical do conservatório, pelo menos em 2 instrumentos, tanto quanto sei, e de saberes tocar uma panóplia de instrumentos, daqui a pouco vamos revisitar aqui a tua obra, tu tens obra também dos mais diferentes estilos, é isso que de facto também é louvável, e o teu trabalho não te teres focado só num estilo em particular. Quando tu ingressaste no conservatório, então ingressaste só para clarinete inicialmente. Exato. Mas depois fizeste órgão e composição musical, foi isso? Mais ou menos, ou seja, depois de terminar, eu depois comecei a ver que, eu gostava de vários instrumentos, gostava de clarinete, mas não era bem o instrumento que eu mais gostava, o clarinete. E então decidi, em determinada altura, mudar de instrumento para o órgão. E isso coincidiu também com... Deixa-me pensar... Sim, eu entretanto depois estudei aqui na Física, em Torres Vedras, quando estava aqui no secundário, inscrevi-me no curso livre de teatro. Fiz aqui 3 anos também na escola. E depois decidi mudar, aí ainda estava a fazer o clarinete, salvo erro, e depois decidi mudar para o órgão, e também coincidiu com concorrer à Escola Superior de Música. Portanto, enquanto estava aqui no secundário, estive em Informática, na Madeira Torres, fiz lá o curso de Informática, e foi muito engraçado. Eu até era para seguir Informática na altura, mas depois fiz as provas na Escola Superior de Música, e apesar de não ter concluído o 8º grau no instrumento, ainda estava salvei no 6º ano de formação musical, decidi concorrer na mesma à Escola Superior de Música. Porque na altura não havia estes articulados que há agora, porque já não podias fazer o 12º ano ou havia, já não? Por acaso, na altura havia uma coisa engraçada, que para concorrer à Escola Superior de Música não tinha que fazer exames nacionais. Okay. Ou seja, a nota dos exames não contava, portanto só tínhamos de passar os pré-requisitos. Claro que tinha de concluir o secundário. Mas pronto, normalmente sempre tive boas notas no meu percurso
curso académico e eu recordo-me que depois acabei por não estudar para os exames nacionais porque tinha a nota mínima, tinha zero nos exames e fui, okay. Eu lembro que estudei só na véspera um bocadinho e disse, deixa só ver esta parte e até nem tive assim grandes notas nos exames, mas porque já sabia que tinha entrado na Escola Superior de Música e sabia que, pronto, que ia entrar. Isso foi engraçado, pronto. Mas não façam isso. E então, pronto, depois de entrar na Escola Superior de Música, eu recordo-me que para fazer as provas, só recuar um bocadinho, sim, eu não tinha feito ainda História da Música nem Análise e Técnicas de Composição no Conservatório. E lembro-me que na altura tive de estudar assim por uns livros, umas sedentas para fazer, pronto, para tirar os mínimos olímpicos. Não sei que nota é que tive, mas lá passei, pronto, assim sem saber assim muita coisa, mas consegui passar essas provas. Mas fiz questão nos anos seguintes, também enquanto estava a fazer o curso de formação musical, que na altura, pronto, é mais direcionado para dar aulas de formação musical, de treino auditivo e temos também direção. E decidi fazer na mesma no Conservatório. Portanto, comecei a Escola Superior de Música, órgão e a História da Música no Conservatório e a ATC, que é Análise e Técnicas de Composição, e que tive com o professor Eurico Carrapatoso, que foi de facto uma luz na minha vida nesses 3 anos, porque sendo uma disciplina, no fundo, em que nós analisamos vários períodos da história da música, ou seja, os diferentes compositores nesses períodos, é uma disciplina de análise e onde praticamos técnicas de composição de determinados períodos da história, mas foi de facto uma pessoa extraordinária porque cada aula era um acontecimento e fazia-nos de facto apaixonar por qualquer coisa. Portanto, aquelas aulas a pessoa derretia-se ali, mesmo que não conhecesse ou que não gostasse à partida assim, ou que achava que não gostava à partida de uma coisa, ele tinha esse dom de cativar, exatamente, de nos cativar a todos. Portanto, não foi só a mim, portanto, eu via, portanto, no clima que se vivia na aula, que de repente as pessoas ficavam de facto envolvidas e, portanto, devo-lhe muito o facto de, naquela altura, portanto, que era quando eu tinha 18 anos, já tinha algum conhecimento teórico, mas também prático da música, de tocar, e aqueles 3 anos foram de facto assim um clique, porque muitas das coisas começaram a fazer sentido e o facto de analisar a música dos grandes mestres, que ficaram na história e que vão sempre ser tocados eternamente, não é? Foi mesmo muito especial conhecer a música através do Eurico, que hoje em dia felizmente também é um grande amigo e uma pessoa que eu continuo a admirar pela sua postura de estar na composição e também no ensino, portanto, de partilhar o conhecimento. Enquanto estavas no conservatório, portanto, ainda existia a orquestra do Sobrepuro. Exatamente. E, entretanto, começaste logo a ter alguns outros projetos paralelos? Ou... Sim, estou-me a tentar lembrar. Eu sei que a partir dos 15 anos, portanto, comecei também esse tal projeto com o meu pai, com o meu irmão e com o Carlos Alberto, de tocar em casamentos, e que isso se manteve até aos meus 20, eu creio que fiz isso durante cerca de 7 anos. Toquei em carradas de eventos, em festas aqui na zona, e pronto, aquilo era o dia inteiro para aquilo. Mas foram tempos muito engraçados em que quando tocávamos em casamentos, portanto era o dia inteiro para aquilo, mas comíamos bastante bem, assim, conheci muito a culinária aqui da Zona Oeste, mas também nos divertíamos muito, pronto, e esse lado acho eu também da música, em que do convívio acho que é super, super importante. Todas essas experiências, todas essas gargalhadas, a cumplicidade que se gera na estrada, pronto, tudo isso é muito giro. E para além disso, depois fui tocando também com projetos diferentes, de música pop, rock. Quando eu fui para Lisboa também comecei a ter contacto com outros músicos e isso foi também muito importante. Portanto, aqui em Torres Vedras também toquei com os Improviso. Foi aí que eu te conheci.
Na altura fui substituir o Pedro Carinho, creio que eles foram a Cabo Verde um ano, e no ano seguinte o Pedro começou também a ter mais trabalho com a banda da Ponte Rock, começou a não ter tanta disponibilidade, e então falaram comigo para integrar, e os improvisos também fizemos muitas coisas, muitos carnavais. Carnavais estão giros, atrás do toque a andar atrás de você. Sim, isso foi espetacular. Era uma banda que também tinha instrumentos de sopro. Eu na altura depois também fui começando a escrever coisas para os improvisos e começámos também a fazer os novos talentos. Pois foi, é verdade. Portanto, que também foi uma coisa super formativa, acho eu, para muitos. Foi muito importante. Cantores, mas também para nós enquanto grupo. Portanto, eu comecei também a escrever, foi nessa altura. Fizeste o hino dos Novos Talentos? Portanto, eu escrevi o arranjo. Na altura eu creio que o hino foi feito, não sei se pelo Torrão e pelo Helder. É capaz do Helder, exatamente. Eu creio que é da autoria deles, se não me falha a memória. Já estás a dar nomes bons para os próximos. Sim. Um abraço para eles, que também já não estou há algum tempo com eles. E deixa-me fazer um parênteses, porque acho que de facto estamos a lembrar agora de uma coisa que foi muito importante e mandar aqui um abraço ao Sérgio Lopes. Os Novos Talentos e antes disso o Estrela do Oeste foram de facto, eu acho que foram eventos ou iniciativas tão importantes que para certos cantores e até músicos, porque depois aquilo envolveu bandas, eles não teriam outra hipótese, se calhar, de mostrar o que valiam se não fosse ali. E acho que faz falta. Sem dúvida. Fiz também muitas amizades na altura, através dos Novos Talentos, portanto, com músicos e cantores que lá está, encontraram ali um canal também para estabelecer contactos e conhecerem também outras pessoas. Para além disso, depois também tocámos com a banda Baco, que surgiu também na altura e que continua, hoje em dia continua. Um abraço para eles também. Sim, e portanto tudo isso foi um terreno super formativo para mim, porque eu comecei também a escrever tudo aquilo que eu também estava a aprender e a assimilar. Comecei a pôr em prática também com esses músicos que eram super disponíveis para experimentar coisas e portanto com o facto de poder tocar com um ensemble também mais alargado, portanto, com um naipe de sopros, com bateria, com percussão, foi super importante também. Portanto, nessa altura a partir dos 18, 20 e poucos, portanto, isso ainda durou há alguns anos. E depois também uma banda que tive aqui na altura, que foram os Funky Touch, que também foi um dos projetos em que eu... isto parece um pouco estranho, mas apesar de eu também, ou seja, ter tocado e aprendido também muito de ouvido, mas como tocava em projetos em que era preciso ler, habituei-me sempre a tocar com partitura, a ter uma guia mesmo, muitas vezes até sabia as coisas, mas o papel estava lá. E foi só com os Funky Touch que eu de facto decidi, deixar os papéis e perceber que porque eu tinha sempre, mas eu me esqueço, então tinha sempre lá. E esse foi o projeto em que eu decidi abolir, portanto, todos os meus colegas também tocavam sem papel, e portanto foi aí esse projeto que eu realmente, claro, é possível e a pessoa de facto tem outro gozo quando não está presa a isso, pronto, porque ajuda a libertar. Pronto, e felizmente hoje em dia, já ter tido também muitas experiências, tenho um grau de leitura, pronto, que me permite, ou seja, a leitura é um auxiliar de memória e dá muito jeito. Portanto, hoje em dia, como tenho muitos projetos, de facto ajuda imenso saber, pronto, ter essa ferramenta da leitura, porque permite ter coisas, resumir a informação, pronto, de uma forma rápida e permite fazer coisas às vezes que são bastante complexas, tendo essa bengala. Pronto. Claro que o ideal é tocar de cor e não precisar de papéis. Nos Funky Touch era só versões, não era? Ou chegaram a fazer algum original? Isso também é uma história engraçada. Portanto, eu vou tentar contar rapidamente. Mas nós começámos por tocar só covers, portanto era eu, o João Pereira, que era de Lisboa, do Cacém, o Carlos Cordeiro, o Daniel Silva e o Frederico Silva, que são dois irmãos dos Casalinhos.
E nós começámos por tocar, tocávamos em muitos bares e eventos, portanto, e houve um dia que normalmente era o Daniel, o baterista, que arranjava mais os concertos, tinha mais contactos. E houve um dia, creio que foi no primeiro ano, que decidiram fazer o Ocean Spirit Festival, depois dura, e estavam a organizar o festival e queriam bandas originais. E não sei como, o Daniel chegou à pessoa que estava a tratar disso e perguntou se ele conhecia, ao organizador, se ele conhecia a banda. Sim, nós temos uma banda porreira ótima para vir aqui. Mas nós só estamos a aceitar bandas originais, não há problema, nós temos originais. E depois chegou ao ensaio e disse: malta, temos aí, arranjei um concerto espetacular, no festival Ocean Spirit, vai ser espetacular. Eles pedem bandas de originais, mas eu disse que nós tínhamos originais. Pronto, é só fazer agora o concerto. O concerto é daqui a um mês e agora vou 2 semanas para o Brasil. Estava só assim a pôr a pressão em cima. Não, mas aquilo de facto, há coisas que acontecem que a gente não sabe como, e de facto nós juntámos e ali no espaço desse tempo, conseguimos fazer, já não sei, uns 5 ou 6 músicas, tocámos depois mais alguns covers, mas de facto foi um modo para nós fazermos originais. Quando conhecia completamente, eu não via esse conceito então. E portanto foi muito giro, e na altura começámos também a trabalhar com sopros. O meu irmão também tocou, o Ricardo Branco, o Joca, o David, enfim, uma série de pessoas que depois também foram fazendo parte do projeto e que nós convidámos. O Ricardo Toscano também chegou a vir, o André Cadica, portanto uma série de músicos que depois nós íamos convidando e que tocaram connosco, e foi um projeto também muito giro, porque era música com uma energia do rock, do funk e do pop, e eram tudo temas que nós gostávamos imenso e que eram desafiantes também ao mesmo tempo para tocar de memória. Foi um período também muito giro, e onde aprendi também imenso a tocar nesses contextos diferentes também, e diverti-me. É interessante essa tua valência, pronto, tu já disseste, mas tu reforço. Nós, e isso também na gíria, não vamos esconder, é normal nós dizermos: tem fulano tal, tu fez o conservatório e está a dar aula, toca nas horas. Mas depois uma pessoa precisa que toque sem a pauta e tudo. Tu tens essa valência de facto, desta experiência sempre paralela que tiveste à música mais erudita, se é que se pode dizer, que te dá esta abertura de trabalhares com tantas pessoas de tantos estilos diferentes. Portanto, tu então, enquanto estavas a fazer análises técnicas, composição, tiveste essas experiências logo de escrita ou de arranjos ou de temas originais completos, quando é que a coisa depois se tornou mais séria e quando é que começam a surgir aqui álbuns e composições mais completas? Boa pergunta. Deixa-me lá tentar situar. Então, quando, depois desses anos, ia escrevendo também uma outra canção solo, fizemos também um original nos improvisos, mas eram coisas assim pontuais, quando ia escrevendo uma canção ou outra, portanto fizemos esses originais com os funkiteiros. Estão gravados? Estão gravados. Não sei onde é que se podem ouvir. À procura. Mas eu posso partilhar contigo. Ok. Eu lembro que na altura estava no MySpace, que foi uma plataforma. Pois é. Portanto desapareceu, mas não estão no Spotify. Se calhar temos que falar um dia destes para colocar essa gravação épica. Sim. Na altura foi o Tiago, que trabalhava aqui no Teatro Cine, que nos gravou. Também um abraço para ele, já não o vejo há muitos anos. Que ele também era todo carola e nos convenceu também a gravar isso. E ainda bem que ficámos com esse registro. Mas depois, em 2005, eu comecei depois a trabalhar, a dar aulas, portanto terminei o curso em 2004, 2005, já ia dando algumas aulas e comecei a dar aulas no conservatório, e aqui em Torres Vedras também ainda dei aulas aqui na escola durante 2 anos.
E no conservatório dava sobretudo aulas de iniciação musical. No fundo, o concurso era para dar aulas nos polos. O conservatório decidiu alargar a oferta formativa nesta faixa etária, portanto dos 5 aos 10, e abriu o polo da Amadora e o polo da Portela. E eu dava sobretudo aulas nos polos, essas faixas. Tinha algumas turmas depois na sede, do bairro Alto, mas dava 4 horas de iniciação musical de seguida, assim ao final do dia, e era muito intenso. Portanto, dar aulas a crianças, quem dá sabe como é intenso, e eu admiro imenso os professores que estão assim um dia inteiro com os miúdos, não é? De qualquer disciplina, não é? Pois. Mas é muito exigente. É muito exigente. E eu recordo-me que eu tinha de ter um ritmo de facto bastante forte. Os miúdos, depois de um dia inteiro de aulas, depois aqui iam ter as aulas de música no conservatório às 5, 6, 7 da tarde, portanto era um horário difícil. E portanto eu recordo-me que era preciso ter um ritmo de aula assim bastante intenso para os conseguir agarrar. E aí começaram as experiências com música. Portanto, obviamente eu tinha que ter um repertório de base para fazer com eles, mas comecei a sentir necessidade também de ter outras coisas, e comecei também a escrever coisas para fazer com eles, e a não encarar a disciplina de iniciação musical apenas como uma disciplina teórica, mas numa disciplina prática, onde os alunos também tinham apresentações. Porque até aí normalmente só tinham apresentações na aula de coro ou de instrumento, não é? E eu comecei a ter essa preocupação performativa nas próprias aulas, que apesar de terem elementos também, alguns elementos teóricos, mas sobretudo a aula de iniciação é para as pessoas experimentarem a linguagem, como é que uma criança aprende uma linguagem, não é? É a imitar, a ouvir, não é? Ouvir a imitar e a improvisar, portanto, a manipular as palavras. E é isso que deve ser, é o que deveria ser a iniciação musical, não é? O fazer música. E a teoria vem depois. E a leitura, não é? É um passo seguinte, ninguém vai pôr ou pelo menos paralelo, pronto. Sim, claro que pode vir surgindo, não é? Mas é uma coisa que vai aparecer naturalmente mais tarde se o lado sensorial estiver. E isso às vezes é uma coisa que se inverte em alguns locais, pronto, que as pessoas vão logo aprender música com a partitura. E isso às vezes limita. Eu até diria, às vezes, se calhar para alguns é logo uma barreira, digo eu, sim, da minha experiência própria e de alguns amigos. Se calhar se houvessem mais professores assim com estas ideias para conseguir cativar os alunos. Sim, eu acho que, no fundo, cada pessoa aprende de forma diferente, não é? E há pessoas para quem determinados modelos até funcionam. E no caso, ou seja, do código escrito, não é? É uma coisa que, no caso que implica um determinado tipo de perseverança. Ou seja, a música também tem esse lado de, se a pessoa quer aprender um instrumento, tem que ter esse lado também. Sim. Claro que isso, obviamente, pode fechar a porta, e certamente fecha a porta a pessoas que, se calhar, até podem ser excelentes músicos e não precisam de aprender a saber a ler, não é? E isso pode ser uma barreira, não é? E daí, pronto, também ser muito rico, nós temos também várias formas de aprender e de estar na música e de poder ser músico, não é? Mas, de facto, às vezes alguns canais vedam ou podem ser chocantes para algumas pessoas que, se calhar, precisam de outro tipo de aprendizagem para à sua forma de se conectar com a música. Pronto, porque a música... Lá está, tem estas partes todas. Tem a parte teórica, tem a parte sensorial, tem a parte de execução. Sim. E para ser bom músico, lá está, não é necessário o código escrito. Pois. É possível ser um excelente músico sem saber ler música. Pronto. Isso acho que é super importante. Claro que para entrar no determinado, não é? Se eu quiser ser um músico de orquestra, óbvio que eu tenho que ler, não é? Tenho que saber ler. Mas eu posso saber ler muito bem, mas se eu depois não conseguir tocar bem o meu instrumento, eu posso ser um excelente leitor, mas depois Pois é. Mas depois aquilo não vai soar, não é? Eu até sei ler, mas é isso que depois faz a diferença entre depois quem é depois que está o salto para tocar numa orquestra mais
de renome, não é? Pronto, obviamente tem que saber tocar, tem que saber ter um bom som, tem que ser sensível. Portanto, as coisas estão ligadas de certa forma. Mas pronto, isto para dizer, já não sei como é que viemos agora parar aqui. Que estava... Agora... Viemos da escrita, não é? Da linguagem. Pois, e de ter várias valências. Portanto, e era por causa de tu, nas tuas aulas de iniciação musical, conseguires dar esta hipótese aos alunos de não estarem só focados ali numa aprendizagem fechada. Sim, era no fundo era um espaço para experimentarmos tudo. E isto veio da questão de começar a escrever, ou seja, de escrever música. E portanto, em 2008, 2009, uma amiga minha, a Ana Isabel Pereira, fez-me um convite para escrever um ciclo de canções para crianças, num coro que ela dirigia, que eram os Roxinóis, nunca sei. E eu na altura achei imensa graça, pronto, disse vamos a isso. E ela enviou-me uma série de poemas de poetas portugueses para eu escolher. E pronto, e eu comecei a tentar musicá-los, pronto. Tentei começar olhei para eles, não é? E perceber o que é que faria mais sentido para mim musicar, pronto, quais é que eu gostava mais também e quais é que me inspiraram a escrever música, pronto. E então comecei logo a experimentar com os meus alunos, portanto eu fiz a música e imediatamente comecei logo a testar a ver como é que aquilo com funcionava. eles, pronto, e a ver o tipo de resposta que eles tinham àquilo que eu tinha escrito, pronto, isso continuou depois durante muitos anos, mas esse foi o sítio onde nasceu o Cancioneiro da Bicharada, portanto nesse contexto em que eu já estava também a experimentar canções de outros autores e a ver também de que forma é que eles reagiam aos acompanhamentos que eu fazia ao piano. E foi muito especial. E o Cancioneiro nasceu por volta dessa altura. Em 2010 decidi gravá-lo. Depois foi um investimento pessoal, gravar em estúdio. Mas só em 2014, depois mais tarde, até depois de ter conhecido o Gonçalo Pratas, foi outro projeto também depois para crianças, o Galo Gordo, em que eu participei, é que através dele depois consegui editar. Através da Porto Editora, na altura, o Cancioneiro. Muito bem. E nessa altura comecei também, ou seja, ia escrevendo também nestes anos, portanto, a partir de 2010, 2011, 2012, comecei a escrever e também para vários ensembles e em 2011 escrevi assim uma das primeiras peças para coro e orquestra, uma peça sacra, que foi a Missa Breve, que foi estreada pela Sinfonieta e o Coro Ricercari, e no passado 2 anos escrevi outra peça também, o Stabat Mater, nos mesmos moldes, orquestra de cordas, e pronto, que são duas obras que eu tenho especial carinho, porque misturam estas, no fundo, embora seja como contexto de música erudita, mas misturam também as influências que eu fui tendo depois da harmonia mais jazzística e do gosto que eu tenho pela harmonia e pela fusão de timbres diferentes das vozes com os instrumentos de orquestra. E são 2 obras que eu, hoje em dia ainda tenho especial carinho, e que escrevi nessa altura e que foram também produto de todas essas influências. Exato, que eu, na altura em que estava na Escola Superior de Música, também estudei aqui jazz na Escola de Jazz de Torres Vedras. Sim, do professor José Menezes, exatamente. E tive esse contacto também com o jazz, que já tinha, ou seja, de certa forma, com a orquestra ligeira em que eu tinha andado, mas não tinha assim tanto contacto de estudar, no fundo, de improvisação, de uma forma mais metódica. E nessa altura tive aulas com... antes disso já tinha feito também alguns workshops de jazz, o João Paulo Esteves da Silva, que depois acabou por ser meu professor uns anos mais tarde, que depois acabei por estudar em 2012, salvo erro, jazz na Escola Superior de Música também, fiz o curso com ele, e foi também uma das primeiras pessoas com quem fiz um workshop de jazz aqui em Torres Vedras, e que na altura me passou assim uns exercícios para conhecer as tonalidades, coisas simples, mas que na altura nunca tinha pensado. Abriram mesmo, e foi super importante. Então,
nessa altura que fiz aqui alguns workshops, depois anos mais tarde fiz aqui a Escola de Jazz Torres Vedras, estive com o João Falcato, João Maurílio e o Aurélien Lin, que foram pessoas também, os três super diferentes e que também me apontaram muitos caminhos diferentes, exercícios, coisas muito giras, que lá está, que me abriram também muitas portas, muitos músicos diferentes. E depois, anos mais tarde, pronto, fiquei com esse bichinho também da música improvisada e lembro que na altura acabei por estudar em conjunto com o Ricardo Branco também para nos candidatarmos depois à licenciatura em jazz. E lembro-me de fazermos assim, muitas sessões a transpormos temas em todas as tonalidades e solos que nós gostávamos e que tínhamos tirado do ouvido, assim a transpor frases em todos os tons, que foi uma coisa super importante para a pessoa conhecer de facto as tonalidades, não é só saber uma armação de clave, quantos sustenidos ou quantos bemóis é que tem, mas saber de facto que grau alterado, que um determinado grau tem aquela cor ou aquela... E depois rapidamente numa tonalidade eu saber que se quer aquele som que é imediatamente aquela nota, pronto. Claro que depois quando uma pessoa está a improvisar, depois já não vai pensar em nada disso, pronto, o ideal depois não é estar a improvisar, vou fazer esta nota, não, depois é deixar fluir, mas passar por isso de forma calma e testar reflexos é super importante para depois a pessoa ter fluência depois quando está livre, não é? E saberes como é que chegas lá. Eu pego um bocadinho no que já estavas a dizer um bocadinho atrás, que é o músico pode saber até se calhar compor só sem ter teoria musical, pode ser um bom executante, mas se tiver tudo isso e que tu tens, dá uma panóplia de oportunidades de compor nos mais diversos estilos, nos mais diversos... Lá está, conseguir saberes, eu quero ir para ali, ok, então isto tem que ser neste caminho, porque é assim, Sim, as coisas estão todas ligadas, ou seja, saber de composição não é ajuda-me a ser melhor músico, mas o facto de também tocar com muitos músicos de estilos diferentes também me ajudou a aprender uma data de coisas que só aí a tocar com eles é que eu aprendi, não é? Nada substitui estar a tocar um samba com um baterista que é do Brasil ou que é angolano. Portanto, tudo isso, e não se aprende, lá está só tocar uma vez, é das horas em palco a tocar com aqueles músicos que têm aquele balanço, que a pessoa de repente, isto realmente começa a fazer sentido. E das primeiras vezes quando toca, eu sei ler música, sei tocar 2 colcheias ou 4 semicolcheias ou o que for, ou um ritmo, mas tocar o mesmo ritmo num estilo de música é diferente de tocar no outro. A mesma célula rítmica, percebes? É outra energia, outra atitude. E isso só se consegue ouvindo música, obviamente. Experienciando. E vivendo, em palco. Pronto. Isso, nada substitui depois esse lado. Pronto. E depois, quando eu comecei a escrever música, pronto, tentei também pôr isso tudo, não é? Porque eu sou também um bocadinho fruto de todas essas experiências, de todas essas vivências, e lá está, aprendi muito mesmo com todos esses músicos, que a lista é infinável. Pronto, se me puser a dizer nomes, há muitos que me vou esquecer se calhar, mas pronto, eu tenho uma lista, se calhar um dia vou divulgar. Se calhar vamos já divulgar também o teu site, carlosgarcia.pt, onde tens as tuas biografias, as tuas composições, as tuas próprias, onde fizeste arranjos, portanto os álbuns todos em que participaste, que eu contei lá pelo menos 41, pelo menos. Possível. E aí, pronto, podemos conhecer ainda mais a tua obra. Tenho que fazer só um parênteses, porque de facto tu és dos músicos, tu e o Ruben Monteiro, são dos músicos que eu mais aprecio e que mais valor dou, não é ser desprimor para todos os outros e para todos os outros convidados, mas vocês têm muito de facto essa vertente que é, vocês, eu até vou corrigir e vou dizer uma coisa que digo muitas vezes, que é, isto, para ser bom e para se ter bons resultados, isto não é tem sorte, né? Eu digo isto muitas vezes ao Ruben na brincadeira, isto não é ter sorte ao Ruben, a sorte dá trabalho.
E vocês trabalham muito e trabalharam muito e tiveram este empenho de vou aprender, o Ruben foi aprender música de outros países, nos próprios países. Tu foste aprender os diferentes tipos de música que compões, desde a música sacra, música litúrgica, música para crianças, jazz. Foste aprendê-los com as pessoas certas, nos locais certos. E isso, e o objetivo também de nós estarmos a apresentar o talento que Torres Vedras têm, isso tem que ser louvado, tem que ser apreciado, tem que dar os parabéns, porque tem muito valor e fico muito contente que Torres Vedras tenha pessoas assim como vocês. Portanto, muitos parabéns. Ou seja, obrigado, mas ou seja, tudo isso que estás a dizer de facto é fruto de trabalho, ou seja, nós podemos pensar, claro que o talento, não é, que é uma coisa supostamente inata, não é? Mas na realidade eu acho que a parte do contexto, não é, que a pessoa cresce e depois o sentir de curiosidade e o trabalho é que fazem com que a pessoa de facto possa ou não potenciar isso que existe, não é? Mas eu acho que esse lado do esforço é muito mais responsável pelo crescimento da pessoa do que propriamente o talento, porque eu recordo-me que não era assim a música, ou seja, no meu percurso não sentia que era especial, nem nada disso, ou seja, nem sinto hoje, não é? Mas sei que aquilo que eu faço é fruto desse tal esforço e dessa perseverança de trabalho e de uma curiosidade e de uma paixão à música, como é óbvio. Porque eu recordo-me sempre que aparecia, por exemplo, eu tenho uma prima que emigrou e que esteve a estudar violino também lá fora, que é a Nicole, e eu recordo dela vir cá, dar assim um pequeno exemplo dessa curiosidade, vinha cá nas férias de verão, normalmente, todos os anos, e ela começou a estudar lá, também começou a ter umas aulas de piano com um músico que era um pianista de jazz, que lhe escrevia texturas e encadeamentos. E ela trazia-me aquilo, na altura eu tinha se calhar 15 ou 16 anos, e eu nunca tinha visto aquilo. Hoje em dia a pessoa vai ao YouTube, procura acordes de sétima, enfim, qualquer conteúdo musical que a pessoa até possa não estar tão à vontade, e já houve alguém que pensou e que fez um tutorial sobre isso, e o conhecimento hoje em dia está à distância de um clique. E na altura não. Portanto, a pessoa, eu lembro-me de, ou seja, começar a tirar música de ouvido, com discos, tirar o desafinado, a melodia do desafinado e aquilo não, Tom Jobim, e aquilo não fazia qualquer sentido para mim, logo notas alteradas, estrutura da escala, mas o que é isto? E pronto, e demorei anos a perceber aquilo, ou até acordes de sétima diminuta, que eu tocava mal os acordes durante vários anos e não percebi porque é que aquilo me soava mal, e só quando de facto percebi, claro, mas isto é bonito e faz bem, faz sentido tocar desta forma, e isto tem esta função e pode ser usado assim, sabe? E portanto, houve coisas que eu demorei muitos anos a perceber, pronto, e que também errei e fiz mal durante vários anos. E quando ela trouxe essas coisas, eu lembro-me da curiosidade, epá, isto é espetacular. E ver, de repente, uma coisa escrita, eu começar a ter a curiosidade para aprender aquilo, e até montunos, que são frases rítmicas que se utilizam no piano, no Latin Jazz, portanto, ritmos super desafiantes para mim, não é que não vem dessa cultura, mas comecei na altura a ouvir, portanto, e gostava imenso dessa música, e ver de repente aquilo escrito, isto é assim que se pode fazer. E pronto, ter essa curiosidade de aprender isso. Eu lembro-me ou das primeiras viagens que fiz depois a Londres ou ao Canadá, em que entrei numa loja de partituras pela primeira vez, portanto, sem ser, na altura havia em Lisboa 2 ou 3 lojas, mas eram muito pequeninas, e o espólio era muito... Sim, pronto. Mas eu lembro de passar horas na FNAC, por exemplo, a ouvir discos, não é, que nós podíamos ouvir. Mas a primeira vez que fui, que passei por Inglaterra, que fui a Denmark Street, e pude entrar em loja de partituras, parecia uma criança numa loja de doces, porque eu estava mesmo ali a ver uma data de partituras que não podia ter acesso, que hoje em dia é fácil. Com a internet. É fácil, podemos ver e ouvir já gravações das partituras, é ótimo, é excelente. Carradas de obras que existem no YouTube, de compositores, que nós podemos estar, é como se fosse ler um livro, não é? Podemos aprender imenso só estar ali a olhar. E na altura não havia, pronto. E eu lembro-me dessa curiosidade
de ver pela primeira vez isso e ter esse conhecimento ali disponível, pronto. E lembro, pronto, com saudade dessa atitude que ainda hoje se mantém. Quando eu conheço um músico de uma cultura diferente, é espetacular. De repente há ali qualquer coisa de especial, de único, e que me cativa, porque, pronto, vem para aprender e podes ir lá buscar qualquer coisa para sim, ser. E nós queremos, lá está. É impossível numa vida nós aprendermos tudo, não é? Mas é muito especial quando de facto conhecemos outra forma de dizer outra coisa diferente, não é? Isso continua a fascinar-me hoje em dia e, portanto, eu continuo a admirar as pessoas e os músicos, também no caso do Ruben, que há bocadinho falaste, e de outros músicos que valorizam essas colaborações com músicos de estilos diferentes. Acho que isso é muito especial, porque acaba por abraçar e juntar as pessoas num propósito comum. E é um bocadinho isto e vocês também têm outra característica que eu acho que é muito importante, que é a vossa humildade. E a humildade traduz-se nisso. Pelo menos pelo que eu vejo da vossa postura, nós não sabemos mesmo tudo, portanto temos que estar abertos a que toda a gente nos possa trazer algo para nos influenciar. Antes de passarmos aqui a apresentar um bocadinho do teu espólio, queria só fazer 2 perguntas que eu não sei se vais conseguir responder uma ou não. Sim. Não, uma consegue, a outra é... tens um estilo musical com que te identifiques mais? Não. E agora a outra consegues responder, mas se calhar são muito. Quantos instrumentos é que tu... Não é o que tu sabes tocar, mas o que te sentes confortável a tocar? Bom, assim, sentir-me mais confortável, na realidade, é o piano, sim. Porque, pronto, é um instrumento com que tenho, de facto, mais horas. Há outros instrumentos que tenho algum carinho e que gosto de saber, ou seja, eu, no fundo, quando escrevo para alguns instrumentos, ou seja, e é impossível, lá está, estávamos a falar, não é aprender tudo, mas eu gostava de aprender todos os instrumentos, claro que sim, porque quanto mais nós sabemos como é que funciona um instrumento, a forma como nós escrevemos também pode ser muito mais adaptável. Isso foi uma das coisas que eu aprendi depois quando trabalhei no conservatório e comecei a dirigir também orquestras infantis, a escrever para crianças e a escrever para pessoas que estão no início da aprendizagem do seu instrumento. E, portanto, eu tive a experiência de tocar instrumentos de sopro, não é? No clarinete, e na altura, quando tocava na orquestra, acabei por tocar saxofone também. Mas o facto de ter essa experiência prática do instrumento ajuda-nos a perceber o que é mais natural para o instrumento. Sim. E no caso dos instrumentos de corda, embora tocássemos acordes na guitarra, também foi um bocadinho a autoridade. Eu agora tenho que contar uma história. Não digas que tu tocas uns acordes na guitarra, porque eu tenho uma história muito... Se calhar já não te lembras, mas eu achei curiosíssimo que foi num projeto onde nós estivemos a tocar juntos, que foi com o coro Infantilismo e Velocidade de Todos Verdes. Um beijinho à mestrina Filomena Calado. E eu, naquele ano, estava a fazer, era um músico convidado nas pequenas atuações e depois soube que no Teatro Cine ia estar tudo com outros músicos. Eu até disse à mestrina, o que é que eu vou para lá fazer? Pá, com o Carlos Garcia lá. E eu lembro-me de subir àquele palco. Tenho um conhecimento muito limitado musicalmente, ou teoricamente, da música. E eu lembro-me de subir ao palco e eu fazia uns acordes maiores, menores, lá uma sétima de vez em quando, eu lembro perfeitamente de tu vires, mas com essa tua humildade. E pá, Pedro, não te importas só que eu te mostro aqui uma posição e tu mostraste uma posição para mim, que era uma coisa, depois eu percebi o que é que era, mas completamente fora, portanto não digas sabes só uns acordes, porque sabes muito. Sabes guitarra. A pessoa acaba depois de relacionar os vários conhecimentos, não é, que vai tendo e eu acho que, eu gosto de aprender também com guitarristas porque há coisas sobre as quais eu nunca pensei, não é? E de facto que são super orgânicas, não é? A exposição também depois das notas é diferente. E eu gosto, ou seja, eu se calhar cheguei também há coisas que eu faço na guitarra que eu cheguei lá por tentativa e erro e por não ter tido, para mim, eu não gostava de fazer várias quando eu comecei por magoar essa mão, não é?
E eu comecei a encontrar posições que eram mais naturais, ou que usavam mais cordas soltas, portanto tudo que eu pudesse fazer para não usar as vargas. Portanto a minha abordagem na guitarra foi um bocadinho essa. Mas claro, depois a pessoa percebe, não, eu tenho de aprender as vargas, senão, e os power chords são fixes. Mas de facto eu cheguei a algumas coisas por esse lado da experimentação e pronto, por vir de outra lógica mais das teclas. Não foi por... e eu fui aprendendo também, lá está, com outros músicos, também de outras experiências do jazz, não é? De repente determinado tipo de voicings que são característicos e depois nós aprendemos que, ok, isto funciona bem neste contexto. Eu não me lembro o que é que falámos na altura ou o que é que foi. Já também agora em concreto, mas lembro perfeitamente de aprender aquele acorde aberto, era um acorde aberto e eu fazia um acorde normal, maior ou menor, com uma barra. Pronto, olha, tudo está relacionado. Sabes também tocar bateria? Pronto, é assim, uma pessoa tem umas luzes, não é? Manter um pattern de 5 ou 5, mas não sou um baterista, mas lembro-me, lá está, de estar nos tempos da orquestra ligeira, não é? Do Supercurvo, com 11, 12, 13 anos, e tinha um fascínio pela bateria. Na altura era o Alexandre Alves, também que é um músico com que eu toquei durante muitos anos. Depois houve uns anos em que deixámos de tocar, porque eu fui estudar para Lisboa. E hoje em dia também é um dos músicos com quem eu mais toco e por quem tenho um carinho também muito especial, um abraço para ele. E que eu lembro-me na altura, nos intervalos, a malta saía da sala e eu ficava ali com ele, e vai ensina-me aí um pattern ou uma coisa, pronto, e adorava ficar ali com ele. E ele era super paciente, ainda hoje tem um cuidado extremo pelo som da bateria, em explicar-me pronto, coisas, e sempre foi um instrumento também pelo qual tive uma curiosidade fantástica, mas nunca fiz nenhum concerto com baterista, não, isso nunca faria, mas adoro bateria, acho que todos os músicos deviam tocar um bocadinho de piano e bateria. É verdade, são duas partes muito completas, que reúne uma panóplia de instrumentos de percussão, a bateria, e o outro porque o piano, eu gosto muito de piano, porque para já tem a escala praticamente. Sim, tem um registro enorme e está tudo ali um bocadinho à vista. Acho que é se calhar mais fácil de compreender algumas coisas do que na guitarra, em termos da sequência das notas. Pronto, mas pronto, cada pessoa pode escolher. Uma outra curiosidade, estamos a falar dos instrumentos, se é verdade ou não. Diziam que tu chegaste a participar na bandinha dos cavalos, não é? Sim. E então dizem que quando faltava algum, se é o Carlos Garcia que ele toca todos os instrumentos. Era um bocadinho assim. Sim, eu por acaso eu tocar vários instrumentos lá, se foi só saxofone, barítono. Ok. Eu acho que cheguei a fazer algo assim de clarinete também. Okay. Mas foi acho que foi mais vezes como saxofone barítono. E na altura, pronto, eu ia mesmo só por graça, porque eu já nem tinha grande entendedura, porque eles eram meus amigos e eu ia lá, pronto, safar, claro, cumpria os mínimos, mas eu lembro-me de estar a tocar, e muitos deles tocam em bandas filarmónicas e tocam todas as semanas esses instrumentos. Eu, a partir de determinada altura, deixei de tocar regularmente clarinete, pronto, tocava mais só piano. E portanto tudo o que fosse mais de 20 minutos ali a tocar de seguida, eu já estava, tinha que beber água e relaxar os lábios porque já não tinha aquela endurance, não é, de tocar de quem toca constantemente. Exatamente, pronto, mas eu divertia-me imenso com eles, pronto, era sempre mal ir. Então agora vamos apresentar aqui um bocadinho da tua obra, alguns que eu conheço, outros que não. Se calhar vou-te passando e vais-me falando um bocadinho sobre cada um deles. Este disco foi assim um disco, uma experiência fantástica. Um dos guitarristas também com que toco mais e quem tem uma admiração profunda, o Tiago Oliveira. E é um disco de jazz fusão que nos desafiou a todos, porque é música complexa também com compassos fora do comum, lá está, para a nossa cultura daquilo que estamos habituados a ouvir desde miúdos, não é? Eu ouvia ABBA, Queen, José Cid, não é? Os discos que tinha em casa, Beatles, e só mais tarde é que tomei contacto com outros estilos de música, não é? Só muito mais tarde. E de facto, tocar esta música foi também muito desafiante, e o Tiago é um músico fabuloso. Se não conhecem, ele tem um disco também muito giro que se chama Aruf, que é de música tradicional
portuguesa, Ok. ele fez arranjo, isso é só de guitarra. Posso fazer aqui um bocadinho de publicidade Claro, exatamente. aos meus amigos. E este disco é de jazz e fusão, lá está como eu estava a dizer, e tem o Cícero Lino no baixo elétrico, o Joel Silva na bateria e o Desidério Lázaro nos saxofones e o Tiago nas guitarras, e gravados no Canoa, Ok. em 2 dias. Um Foi abraço assim, para o um Canoa. abraço para o Canoa. E foi também muito desafiante e demorou aí 3 ou 4 anos depois ao Tiago lançar o disco. E portanto, Um bom disco. de laboratório, jazz. bom disco de jazz. Agora temos a ponte de Marito Marques. Marito Marques, sim. O Marito foi um dos músicos também que eu conheci depois quando comecei a vir para Lisboa. Na realidade ele depois casou-se com a minha prima Nicole, que eu há pouco falei, e foi ela que me apresentou. Aliás, a primeira vez que eu toquei com ele foi num concerto dos Funky Touch, em que ele veio aqui ao Oeste e tocou um tema connosco no concerto. Ele sabia que ele tocava a bateria, ela apresentou, e ele, então entra, vem aí tocar, e eu recordo que ele tocou nós tocámos o Lilás, o tema do Djavan, um dos cantautores que eu mais admiro, por e assim que ele se sentou na bateria e tocou, e ele nem ou seja, em termos, ele também é super humilde, é um músico, um baterista fenomenal, mas não tocou para fazer grande show-off. Ele tocou o tema com a forma que ele bem sabe, mas assim que ele tocou os primeiros 2 compassos, A coisa eu sempre senti que era diferente. Aliás, eu adoro o Daniel, o baterista dos Funky Touch, com um groove e uma criatividade fantásticos. Mas o Marito era um tipo de baterista diferente. Pronto, mas eu senti uma coisa diferente assim que ele, que ele chegou aí. assim que tocou os primeiros 2 compassos. E depois comecei a tocar com ele também em grupos em Lisboa, pop, e com o Yami, também um músico luso-angolano fantástico. Tocámos imensa música africana e projetos de música lusófona, e aprendi imenso a tocar também com eles dos anos 70. Este disco do Marito, ele também tem essa qualidade de tocar com muitos músicos diferentes e de gostar de ter colaborações muito diferentes. Este disco é um disco que tem um featuring dos vocalistas, que é um grupo de canto alentejano, com 3 cantores, que é o Bernardo Emílio, o Zé Emílio e o Ruben Lameira, e que mistura, portanto, também a world music. Tem uma série de convidados também, o Manuel de Oliveira, o Munir Bosse, o Tiago Oliveira, também nas guitarras, o Francisco Salles, e depois alguns cantores que também, Amaro, o Salvador Sobral, o Luís Triguecheiro e o Marco Rodrigues. E é um disco que faz assim uma bela música de fusão entre a nossa música também tradicional e as influências de melodias da nossa música com outras sonoridades. Canta alentejano. Um disco para eu ir experimentar e estudar. Agora temos Those Who Stay. Those Who Stay, mais um disco made in Canoa. O Canoa tem que vir aqui Canoa, a uma entrevista também, Obrigatório. vai ter aqui, porque se há aqui um monte de músicos originais, isso também é importante nós falarmos, é que Torres Vedras não tem só os compositores, mas depois tem também um dos melhores estúdios a nível nacional, portanto um grande abraço ao E o Canoa tem um bom gosto extraordinário no que toca ao som, à captação do som, e depois também à escolha da energia, da forma também como ele toca, que eu gosto imenso. Recordo-me também aqui de uma história, já eu era uma lenda, eu estava a começar a tocar em casamentos, ele também se recorda desta história, eu creio que ele já tocava com o Paulo Gonço, e eu estava a tocar em casamento, também lá com esse grupo, os amigos nossos, e às tantas tocámos os Jardins Proibidos, na altura estava na moda, e ele depois chegou-se também assim ao pé de mim, e depois temos aquela parte, e ele disse um acorde que eu estava a tocar mal, pronto, na altura, e eu pronto, agradeci imenso, e ele, tu não leves a mal, aquela cara dele. E eu, não, eu agradeço, pá, explica-me aí, pronto. E eu fiquei, pronto, ele na altura era também já uma referência enorme. Isto lá está, porque nós podemos aprender em qualquer esquina. E ele também, ele podia não ter dito nada, não é? Mas ele fez questão de dizer,
porque pronto, eu acolhi aquilo, mas foi espetacular. E hoje em dia partamos de rir essa história e pronto, e é outro músico também por quem eu tenho um carinho muito especial. Assim, portanto, Cícero Lee, um dos baixistas com quem eu tenho mais horas de palco. Este é um disco também que tem como base esta secção rítmica, que é o Cícero, o Zé Salgueiro, que é também uma lenda da bateria, um criativo. Portanto, tínhamos este trio como base e depois outros 3 ases. O Desidério Lázaro dos saxofones, o João Frade, que é outro músico também extraordinário, da Albufeira, acordeonista, quem eu admiro mesmo profundamente, porque também é outro camaleão que toca em qualquer contexto e um músico também de uma humildade fantástica. Um abraço também para ele. E o Tiago Oliveira. Não. Agora temos mais aqui agora em título mais primeira pessoa quase, os vossos discos dos Monks na Meia Praia. Se calhar falam-me também um bocadinho do que é o projeto dos Monks na Meia Praia. Portanto, este disco surgiu, vou contar aqui um pequeno parênteses, mas eu conheci o Gonçalo em palco. Eu toco num projeto de um baterista que é o Márcio Diniz, que é um baterista brasileiro da Bahia, que está cá em Portugal há vários anos, e tocámos num outro clube, música brasileira, portanto tem um projeto que se chama Raiz Brasileira, e convidou o Gonçalo para tocar no tema. Eu já o conhecia, sabia que ele existia, mas nunca nos tínhamos cruzado, e ele veio tocar connosco um dos temas, 2 temas. E pronto, vi que aquilo funcionou, ou seja, nós tocámos juntos, eu gostei imenso de o ouvir, e começámos, na altura, o meu filho disse um dia que queria aprender um instrumento e falou em harmónica, e eu, olha, então vou falar com o Gonçalo, que não conhecia assim muito bem, mas passei a frequentar a casa dele e ele começou a ter umas aulas de harmónica com o Gonçalo, e pronto, e nós íamos ali nas aulas, ele era muito miúdo, então eu também estava na aula e acabava por tocar também. Nós estávamos ali, no fundo, estávamos todos a tocar ali em conjunto, e foi nascendo ali uma amizade. E passados uns meses, olha, que tal se gravássemos um disco em conjunto? Pronto, e assim surgiu. Juntámos uma série de temas dele e meus, que é este primeiro disco, que se chama Monks na Meia Praia. Depois o grupo acabou por se chamar assim também. Mas este é o primeiro disco, o Azul, que tem temas originais nossos, mais ou menos em 50-50, e um tema que compusemos em parceria. Depois de um almoço na Meia Praia, umas férias, depois passámos juntos por lá. E o tema, portanto, dedicado assim, mais na linguagem do Thelonious Monk, ficou Monks na Meia Praia também. Depois, na mesma sessão, já agora, mais um disco Made in Canoa. Estes 2 álbuns foram gravados em 2 dias também no Canoa, e íamos intercalando temas, os nossos temas, fazíamos um tema meu e depois gravávamos uma improvisação livre, em que um começava e o outro, e eram viagens em que tínhamos que fazer pequenas citações de um tema dos Índios da Meia Praia do Zeca. E às vezes uma outra melodia também do Zeca, daí depois temos chamado de Ecos de Zeca. Mas são pequenas conversas, no fundo. E nós decidimos depois editar esse disco à parte, um ano depois, só com as improvisações. Pronto. Mas foi tudo gravado na mesma sessão em que íamos intercalando os temas nossos. E embora, lá está, para quem tiver curiosidade de ouvir, está no Bandcamp também. No fundo, há coisas que, quando nós estamos a improvisar livremente, há coisas que às vezes resultam bem e há coisas que às vezes não resultam tão bem, mas a pessoa depois acaba por ter de encontrar, decidir por ali, o outro vai por ali, mas pronto. É muito giro perceber que na própria escuta, depois dos 2 álbuns, neste eu sinto que nós estamos mais livres, pronto, na forma de improvisar, embora os outros temas também temos espaço para improvisação, não é? Estes temas que são nossos, mas nestes, como nós não sabemos o que é que vai acontecer, não é? É mesmo uma conversa. Sim, a espontaneidade tem que estar mesmo, e o sentido de escuta pronto, tem que estar mesmo no seu estado máximo para isto funcionar. É engraçado. E o Siciliano, portanto, é o disco mais recente que estamos a apresentar este ano, 2024.
e que gravámos em casa de uns amigos nossos. Mariana e o Tiago, que têm uma casa fantástica, que tem um instrumento de piano fabuloso, que eram amigos do Gonçalo, agora também são meus amigos, e foi o Sérgio Milhano que fez depois a captação e a mistura e a masterização, e neste disco são só temas de autores que nós admiramos. Okay? E portanto temos aqui o Bernardo Sassetti, o tema Sonho dos Outros, o Homem na Cidade do José Luís Tinot, mas depois outros temas que calhar as pessoas poderão conhecer, como Moon River, do Henry Mancini, por exemplo. Não me lembro dos temas ou o João e Maria, Tem que Ver, o Toshi Buarque, enfim, Valsa Brasileira do Edu Lobo, Valsa Sentimental do Tom Jobim. Muitos temas que fizeram parte também dos nossos percursos e de autores que nós admiramos. Com arranjos dos vossos. Sim. Alguns tocámos quase como estão numa partitura, por exemplo, no caso mais do tema do Tom Jobim, mas depois acabamos sempre por passear, improvisando, não é? Pelos temas. Mas sim. Sicília. E agora, passamos aqui para a música para as crianças e foi um destes álbuns que deu origem aqui ao meu Compositores, porque de facto importa dizer, nós temos tão bons músicos e tão boas composições em todos os verbas e tantas vezes nos esquecemos delas. E eu, portanto, o meu filho era pequenino e eu tinha todas aquelas coisas sem desprimor de ninguém, né? Aquelas coisas que não vale a pena dizer nomes, estão aí muito na berra e assim, pá, tenho de mostrar outro tipo. Porque a música para as crianças não tem que ser um 4x4 e não tem que ser uns instrumentos totalmente digitais. E depois, pois é, o Carlos faz música para crianças e adquiriu o Cancioneiro da Bicharada, que vais falar sobre ele, mas o Salvador adorou logo e fizemos uma viagem ao norte sempre a ouvir isto a repetir. Portanto, se calhar vamos começar por este. Sim, pronto, eu falei no início ali a meio da nossa conversa, não é? Deste ciclo que eu acabei por escrever já em 2008, 2009 e depois decidi gravá-lo em 2010, só em 2014, portanto editei neste formato e pronto, foi um disco com que pude contar também com bons amigos na altura que se disponibilizaram para gravar, o Cícero Lee, o Marcos Alves, a baterista também que fez comigo também os arranjos para a percussão. Gravou também o Ricardo Pesqueiro na altura em clarinete, era miúdo, a Ana Isabel que me encomendou na altura as canções, pronto, fez o convite, gravou flauta, o João Rato na guitarra, já estou a esquecer de alguém, e alguns alunos que eu tinha na altura de iniciação musical que convidei para cantarem as vozes das crianças e que alguns deles hoje em dia são músicos, portanto já terminaram o ensino superior e que acabaram por alguns deles seguir, pronto, que é uma curiosidade engraçada. E convidei também o Luís Represas, o Yami e a Margarida Fonseca Santos, com quem também colaborei noutros projetos também de música, e que foi a minha professora também na Escola Superior de Música. E o Quarteto Lopes Graça, que gravou o Quarteto Lopes, também participou. Portanto, eu diria, música para crianças, no fundo, a parte que se diz para crianças, não é? Na realidade tem a ver com os conteúdos também que lhes são mais próximos, ou seja, o que eu acho que a parte que se diz para crianças tem a ver com os textos, com o conteúdo dos próprios textos. Em termos musicais, na realidade eu não tenho assim grandes fronteiras, não é? Não, claro. Portanto, nem vou pela parte mais simplista, não é? Nós às vezes pensamos, para crianças tem que ser mais simples. Pois não. É isso mesmo, o interessante é isso. E é eles conseguirem imbuir como se estivessem a ouvir os tais conteúdos simples. Eles, para eles, ou pelo menos o Salvador, ele estar a ouvir isso, ou estar a ouvir o 4x4 do... Sim, na realidade nós é que às vezes pomos essas barreiras, não é? À medida que nós vamos crescendo na realidade é que vamos tendo cada vez mais filtros. E a espontaneidade de uma criança é única, não é? Nós é que, à medida que vamos crescendo, vamos ter mais cuidado em dizer certas coisas, não é?
e vamos criando os nossos próprios filtros, que obviamente são necessários para vivermos depois em sociedade, mas às vezes perdemos essa espontaneidade em algumas das coisas que é vital para nós aprendermos coisas, não é? Para improvisar, não é? Que é preciso sempre estar lá. E isso, pronto, eu tento que isso esteja presente na música. Claro que tenho música que eu sei que pode ser mais difícil, mas eu não quero que isso limite a experiência dos miúdos, porque eles são um livre aberto e de facto, se nós formos dizer que é difícil, eles vão ficar também com resistência. Pois é. Se nós entrarmos com tudo e se nós dominarmos também os materiais e formos, eles nem sequer percebem que é difícil. Eles vão entrando. Podem não perceber à primeira, mas aquilo vai ficando lá, porque há coisas que nós também só percebemos em adultos. Estou a falar de qualquer conteúdo que estamos uma vida inteira a ouvir e depois só que quando nós, sei lá, por exemplo, quando nós somos pais é que às vezes percebemos coisas que os nossos pais disseram. Sim. E eles disseram aquilo tantos anos e nós, sim. Mas só quando nós passamos por determinadas coisas é que nós percebemos. É verdade. E portanto, isso, enfim, pode acontecer isso, ou na música também. Há coisas que nós estamos ali a ouvir uma vida inteira, mas só o clique rítmico é que só se dá X anos depois, não é? E eu não tenho que aprender ou que absorver tudo logo naquele momento. E portanto, a minha perspectiva também para as crianças é portanto, não ter essas fronteiras. E eu sei que isto é possível. Portanto, se eu fiz isto com crianças, eu sei que é possível fazer. Claro que há miúdos que se calhar não estão tão expostos e obviamente cada professor também tem que perceber se só tem 2 semanas para montar um repertório, se quer escolher esta canção ou esta, não é? E há canções também dentro do cancioneiro que são mais difíceis e outras que são mais simples. Depois aí cabe aos professores também perceber quais é que fazem mais sentido. Exatamente, pronto. Mas eu, enquanto compositor, não vou estar a pôr essas barreiras. Não, é essa a perspectiva. Depois temos o Nina Ninar, que é um projeto, portanto, como estavas a falar há pouco em off, que é de canções de embalar. Sim, surgiu de uma residência num festival de metro em Arroios, promovido pelo Largo de Residências. Eles têm imensos projetos com músicos migrantes, projetos artísticos que fazem diferentes residências. E neste foi um projeto que fiz com a Telma Pereira, que é uma cantora e que também tem um olhar muito sensível sobre a cultura e sobre a arte. E portanto, nós, quando começámos a fazer este projeto, no fundo era recolher uma série de canções e testemunhos de pessoas que viviam no bairro, de diferentes músicas de pessoas migrantes, e portanto tentámos ter o máximo de diversidade. Mas nós só depois com o desenrolar do processo é que começámos a perceber que isto era muito maior do que aquilo que nós pensávamos quando começámos. E de repente isto tornou-se depois num concerto documental que extravasou para além depois do festival. Depois nós começámos a andar em tudo com este projeto e decidimos depois gravar e registar isto neste formato. Ficou também muito bonito, com a ilustração da Ana Fedorova. E portanto é um disco assim um pouco minimalista. Na altura era só piano e voz, e foi um desafio também para mim tentar perceber como é que eu posso chegar à sonoridade dos diferentes países, pronto, através do piano. É uma ambição. Em alguns casos consegui melhor do que outros, pronto, mas noutros casos também podemos ter a colaboração de alguns músicos e cantores que também deram uma pequena participação em alguns dos temas, no caso do Danilo Lopes de Cabo Verde, Rose não cantou, participou só no espetáculo, o Lari Azudal da Turquia, que também ficou SARS. Enfim, foi um projeto muito belo e pronto, continuamos a fazer alguns concertos com ele. Portanto, é um concerto documental em que, para além da música que nós apresentamos, dessas canções de embalar dos vários, nós percebemos que de facto vimos da mesma matriz. E embora nós saibamos isso, mas quando nós vemos esse espetáculo e perceber que nem todas as pessoas também puderam ou podem hoje em dia embalar os seus filhos devido aos diferentes contextos em que nós vivemos, e
pronto, em alguns casos somos sortudos, né, por vivermos onde vivemos, e perceber que há tantas diferenças, não é? E tantas coisas em comum, e da forma de estar, e pronto, e ver isso assim num espetáculo de uma hora, pronto, e ver os testemunhos das pessoas, pronto, é um projeto muito pelo qual tenho um carinho muito especial. Sim. Temos aqui agora O Meu Corpo é uma Orquestra, a minha mais recente aquisição. Sim, este foi um projeto muito giro, aqui que vem de uma paixão que eu também tenho, que é a dança, que só muito tarde é que surgiu isso na minha vida, mas com cerca de 18 ou 19 anos eu fui ao festival de danças e fui na altura a convite do Carlos Pedro dinamizar o baile das crianças. Proporcionar uma atividade de dança para as famílias, era um espaço das crianças, mas onde estavam miúdos os bebés até avós. Era um baile para todos. E ele tinha, ainda hoje em dia tem esse dom de facto ser um comunicador que facilmente põe em contato pessoas de qualquer geração que têm esse dom de cativar. E pronto, ele convidou-me na altura para fazer isso e na altura, portanto, eu não dançava nada, zero. Não é que hoje em dia danço muito, não pensem isso, mas era mesmo zero à esquerda, pé de chumbo. E comecei a ver e fiz alguns workshops na altura e fiquei com a curiosidade de experimentar. E nos anos seguintes, depois inscrevi numa escola e comecei a aprender salsa. E passado alguns, mas andei lá 1 ou 2 anos e ia só às aulas, não ia às práticas. Vai perceber, é tipo o aluno que vai à aula de piano, mas vai só à aula e não estuda em casa. É parecido. Durante aquele tempo eu não evolui grande coisa, portanto, mas só passado uns anos quando eu decidi, não vou às práticas. E aí comecei de facto a notar uma evolução na forma como, ou seja, na naturalidade com que a pessoa dança. Em vez de parecer uma coisa super artificial, ou mesmo quando a pessoa toca, na dança é exatamente a mesma coisa, é preciso prática, é preciso dançar em diferentes contextos, com diferentes pessoas, portanto, para isso começar a ser mais natural. Enfim. Tive uns anos depois que parei, depois uns anos que voltei e quando voltei conheci um casal muito especial, o João Fenha e a Raquel Santos, e voltei outra vez a ter aulas de salsa com eles. E pronto, e para além disso percebi que eles também gostavam de várias coisas, eram artistas, apesar de dançarem, mas que tinham uma perspectiva também sobre a arte muito interessante e eles andaram também em belas artes. E propuseram fazer um espetáculo que se chama a Música em que a Voz Dança. O pai do João Fenha, o José Fenha, poeta, começou a recitar também ao lado do Zeca e, portanto, uma figura também da nossa poesia e que eu tive o prazer depois de conhecer e convidaram-me a fazer esse espetáculo e era um espetáculo para adultos, não é? E a partir depois desse espetáculo tivemos a ideia de fazer uma coisa com a mesma ideia, de interligar a poesia, a dança e a música, mas para crianças. Consegui chegar até aqui. E surgiu O Meu Corpo é uma Orquestra, portanto o José fez uma série de poemas e de histórias e portanto também semelhante ao Cancioneiro, que tem também histórias, né? Que interligam as canções e portanto decidimos convidar também mais alguém. Isto foi uma produção caseira, eu aqui gravei praticamente todos os instrumentos em casa. Okay. Alguns plugins, outros, olha, estes que a bateria também, num dos temas, mas pronto, fazer vários takes, claro. Mas convidei também, o meu filho também canta aqui, a Juliana Branco, que é a minha companheira, que também canta aqui no disco, e o Diogo Picão, que também é a voz também, na maior parte dos temas, e o Olmo Marinho, que é um guitarrista extraordinário também, toca violão de 7 cordas e que dão voz aqui a estas canções. E, portanto, acho que é um projeto também com umas canções muito divertidas, com o convite à dança. E aqui o Galo Gordo, que é um conjunto de livros dos quais tu fizeste arranjos ou
musicais, dois deles. Sim, participei neste projeto, também conheci o Gonçalo Pratas e a Inês Pupo, portanto, que é esta dupla que lidera estes projetos. Eles também têm vários projetos muito interessantes para a infância. O Galo Gordo é um projeto de canções, no fundo, de autor, em que o Gonçalo escreve a música e a Inês escreve as letras. E no caso deste segundo álbum, portanto, eu participei tocando e gravando alguns dos temas e escrevendo alguns arranjos também, sobretudo para os sopros. E foi o Filipe Raposo que também fez o início desta produção, destes pianista também, que eu admiro, para quem manda um abraço. Outro dos discos também participei tocando clarinete, salvo no terceiro do Galo. E também admiro muito o trabalho que eles continuam a fazer, porque têm já de facto muitos projetos interessantes para a infância. Para concluirmos, portanto, já dissemos que informámos que tens o teu site carlosgarcia.pt, onde podem saber onde é que vais atuar, quais são os projetos que estão a sair, porque isto é uma pequena amostra do esteio, pelo menos 41 que lá estão, devem ser muitos mais. Queria-te só então perguntar, ou para deixarmos também aqui disponível às pessoas que estão a ver, quais são os projetos mais ou menos que, se quisermos ouvir em palco, portanto, tu continuas neste momento com o Luís Represas? Sim, já há mais de, não sei se são 18 anos, salvo erro, já com ele, portanto já foram muitos palcos, muitas aventuras. Luís Represas, um dos mais recentes é o projeto Anónimos de Abril, com o qual vamos ter também muitas datas ao longo deste ano. É um projeto muito interessante com letras do José Fialho Gouveia e música do Rogério Charras. Um projeto muito interessante que homenageia as pessoas que ficaram um bocadinho na sombra, da revolução ou da resistência, e está mesmo muito bonito. Recomendo que, mesmo para pessoas pós 25 de Abril, não é? Que acabam por não ter bem noção, embora apesar possam ter lido, não é, sobre isso e saber o que é que foi, mas é diferente de quem viveu, não é? E obviamente quem viveu também vai recordar muitas coisas com um sabor especial. Portanto, Anónimos de Abril. Toco também aqui com um músico da freguesia, aliás, do Conselho de Lourinhão, o Diogo Picão, também nos conhecemos aqui em Torres Vedras, na Escola de Jazz e na Big Band do Oeste, e anos mais tarde voltámos agora a tocar juntos e faço parte do grupo dele, e é um cantautor também que eu recomendo imenso que vão conhecer, porque tem uma energia fantástica em palco e as letras dele são muito giras e, portanto, promissor enquanto cantautor. Está no seu segundo álbum, que se chama Palavras Caras. Outro projeto, portanto, Os Montes da Meia Praia, vamos ter vários concertos também este ano. Um projeto com o qual pude colaborar também mais recentemente com o guitarrista Manel de Oliveira e com dois músicos espanhóis de referência mundial que tocaram com o Paco de Lucia, o Chicoria, que são o Carlos Benavente e o Jorge Pardo, e que em conjunto com o Manel Oliveira tem um projeto que se chama Ibéria. Portanto, eu participo na versão mais alargada deste projeto, que inclui orquestra, para os quais também escrevi vários arranjos para a orquestra e toco piano. E é um projeto belíssimo, que lá está também de jazz, de fusão entre também a música ibérica, que é a música improvisada. Tens mais algum projeto que queiras destacar onde possamos encontrar? Sim, um dos projetos também mais interessantes de colaborar nos últimos anos é a Orquestra Todos, que é o nosso projeto que surge também no contexto do Festival Todos, que é um festival também multicultural que abraça também diferentes expressões artísticas, e é um festival que está em residência junto de um determinado bairro da zona de Lisboa, e de 3 em 3 anos circula. E portanto esta orquestra surge no contexto desse festival, e tem uma série de músicos também migrantes que residem
em Lisboa e, portanto, tem músicos de várias nacionalidades. E nos últimos, creio que entrei em 2019, portanto, convidaram para ser, no fundo, maestro. Isto chama-se Orquestra de Todos, mas é um ensemble com cerca de 15 músicos. E foi, pronto, eu fui chamado para liderar, mas cada vez que nós temos concertos eu estou a aprender com todos eles, porque de facto cada um deles dá um contributo único devido à sua experiência de vida e devido ao músico que é. Portanto, a ideia, aquilo é música de fusão, portanto, tocamos temas, alguns tradicionais de vários países e outros também da autoria de vários músicos. Portanto, todos os anos há sempre uma novidade e às vezes convidamos um músico ou um cantor para colaborar com a orquestra no concerto desse ano. Pronto, mas é um projeto em que eu me divirto imenso, que também tenho a possibilidade de escrever arranjos e em que os próprios músicos também contribuem com sugestões e, portanto, é um ambiente familiar muito giro, super saudável, em que há espaço para improvisação também e um concerto com uma energia muito, muito bonita e muito especial. Muito obrigado. Não sei se tens alguma coisa tenho, ou seja, novamente sublinhar, não é? Obrigado, Pedro, por este convite em estar aqui, porque é uma iniciativa de louvar, portanto, espero que passem por aqui muitos outros músicos e compositores diferentes, porque o nosso concelho tem de facto muitos músicos e muitos criadores que com certeza também darão aqui o seu contributo e pronto, espero que continuem, fiquem com curiosidade em seguir mais quem virá aí, e um abraço a todos que tiveram a paciência também para ouvir um bocadinho ou toda a entrevista. Muito obrigado, Carlos. Obrigado por ti.